2 Coríntios 8, 1 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Amém. Hoje nós vamos falar sobre generosidade. Generosidade é um movimento que nós gostamos de ver nos outros. É muito bom ouvir histórias de pessoas generosas. É muito bom perceber como as pessoas que têm esta qualidade, esse atributo, como elas agem. Elas marcam a nossa mente. Mas, irmãos, convenhamos, muitos de nós temos uma dificuldade grande em sermos generosos. Existe na cultura brasileira o pensamento de que todo mundo quer tirar proveito do que é meu. Até a religião quer tirar proveito do que é meu. Nós sabemos que falar sobre recursos dentro da igreja é um campo muito delicado. É um campo minado. Isso porque recentemente uma cultura chamada teologia da prosperidade começou a propagar que você precisa trazer tudo, entregar tudo, e que Deus só vai te abençoar se você contribuir financeiramente. Isso perverteu o evangelho, e isso provoca alguns ruídos nos ouvidos daqueles que estão fora da igreja. Quando nós observamos a nossa cultura, nós percebemos que a generosidade ela é complicada, porque pessoas tentam até tirar proveito dos que são bondosos. Uma pessoa bondosa, ela precisa se cercar, ela precisa se blindar, porque alguns até querem se aproximar para ver se tira algum proveito da bondade do outro. E olha que Provérbios já nos advertiu a respeito disso. Lá no capítulo 19, verso 6, diz assim: ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Por isso, precisamos ser, como a Bíblia nos orienta, mansos como uma pomba, mas não deixar de ser sagazes como uma serpente. Não estamos falando aqui de uma generosidade ingênua, que sai distribuindo a qualquer custo, a qualquer um. Não, existem critérios para a gente contribuir, para a gente ajudar uns aos outros e ajudar outras pessoas e instituições. É claro que a Igreja Presbiteriana da Gávea precisa se tornar parceira de instituições que são sérias, e temos feito isso. Por isso, quando nós administramos, os diáconos sempre oram, essa é uma oração que nós precisamos estar atentos a ela, quando os diáconos pedem para que Deus dê sabedoria ao conselho da igreja, eleito pela igreja, para administrar os recursos, porque nós precisamos fazer parcerias com instituições que realmente são sérias. E na semana passada nós ouvimos aqui um testemunho maravilhoso de algo que está sendo feito no sertão do Brasil e que está revolucionando a vida daquelas pessoas. E nós não podemos ficar quietos diante daquilo que nos foi colocado. Existem empresários, existem empresas, nós temos cristãos, nós temos igrejas espalhadas pelo Brasil, todos estão somando as suas forças para fazer com que uma das áreas, se não a área mais pobre, mais carente do nosso país, receba um impacto tanto do evangelho quanto da ação social, com geração de renda, com educação e com trabalhos na parte da cultura e do esporte. Que maravilha, irmãos. Quem não ouviu o sermão da semana passada do reverendo Davidson, está lá no nosso YouTube. Nós temos um empresário, que foi falado dele aqui na semana passada, que investe um alto valor, e não só o valor, mas investe a vida dele,
para fazer com que essa realidade seja transformada. E a Gávea, então, diante desse cenário, ela precisa tomar uma atitude. Será que nós seremos, como no caso aqui a igreja de Corinto? Por que a igreja de Corinto? Porque Paulo, quando fala a respeito de Corinto, a respeito dessa oferta para a igreja de Corinto, ele usa os 2 capítulos, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 dessa segunda epístola, para tratar com aqueles irmãos. Por quê? Porque igrejas mais pobres da Macedônia, quais eram essas igrejas? A igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e de Bereia, igrejas bem mais pobres, haviam se envolvido para levantar recursos para ajudar os crentes de Jerusalém. Sabe quando você lê lá no livro de Atos, que a igreja primitiva tinha tudo em comum? Eles venderam as suas posses, eles repartiram os bens, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar rapidamente. Então não precisava guardar fazenda, não precisava ter casa própria. Se Jesus vai voltar logo, vamos vender e vamos aqui consumir os nossos recursos, e aí Jesus volta e a gente vai para o céu. O que aconteceu, irmãos, é que Jesus não voltou no tempo que eles achavam que Jesus ia voltar, e os recursos acabaram, e aquela igreja passa então por uma grande necessidade, e os apóstolos precisam levantar recursos nas outras igrejas, para ajudar a igreja de Jerusalém. E aqui nós temos Paulo se referindo às igrejas da Macedônia, que são essas 3 igrejas, que eram igrejas com pessoas simples. Muitos dos membros eram pobres. Aliás, Paulo os coloca como sendo uma igreja de pessoas com limitações de recursos financeiros. E essas igrejas, elas estavam empolgadas, felizes, animadas, porque elas podiam participar da contribuição para a igreja de Jerusalém. Só que tinha uma igreja que era mais rica, igreja mais rica, de Corinto, que entrou na campanha, aceitou participar do projeto, ficou empolgada também, só que não enviou o recurso. É uma igreja que tinha a intenção de ajudar, mas que não ajudou. Por isso Paulo escreve na carta, exatamente nesse capítulo 8 e no capítulo 9, chamando a atenção daqueles irmãos. Ora, se tem igrejas mais simples que estão felizes por ajudar, vocês que têm mais recursos vão começar a se mobilizar quando? Meus queridos irmãos, eu falei na semana passada, eu e o presbítero Jefferson estivemos no Espírito Santo visitando a base do Instituto Água Viva e da Missão AMES, vimos o trabalho lá, vimos quais são as empresas que estão envolvidas nesse processo e nesse projeto de transformação da realidade do sertão. Nós vimos que o trabalho é auditado por uma das auditorias mais sérias do mundo, porque ela audita a empresa, a Forte Leve, e ela, a mesma empresa que audita a Forte Leve é a que audita a missão. Então nós não estamos tratando aqui de um trabalho, de uma parceria em que você pode ficar na dúvida se seu dinheiro vai ser bem aplicado. Você pode ficar tranquilo que o que nós agirmos com generosidade para abençoar o sertão, o dinheiro vai diretamente para aquilo que foi proposto. Isso vai ser apresentado para a igreja, com transparência, com tranquilidade. O que nós não podemos fazer é o que muitas vezes nós encontramos nas Sagradas Escrituras, pessoas que conseguem argumentos até teológicos para não contribuir. E para isso, para que nós nos envolvamos com aquele trabalho, a gente precisa estabelecer e entender como funciona um coração generoso, porque é disso que Paulo está falando. Um coração generoso. O primeiro ponto que eu quero destacar no sermão é: a generosidade decorre da graça de Deus. A generosidade decorre da graça de Deus. O que é uma pessoa que tem generosidade no coração? Como ela funciona? Alguém que encontrou com o Evangelho, com a fé em Cristo Jesus, ela recebeu de algo que ela não merecia, a salvação em Jesus. Ela entende que Jesus morreu pelos seus pecados imerecidamente. Ela não era digna da morte de Cristo, mas Cristo morreu por ela e ela foi inundada por essa graça, um presente merecido. E uma vez que a pessoa é inundada por essa graça, ela entende que todos os movimentos do seu coração agora devem ser resultados dessa graça de Deus. Então, generosidade precisa ser fruto da graça de Deus. Eu entendi a graça, eu não merecia e Deus me deu. Agora não foi só a salvação,
Nós não merecíamos o intelecto que Deus nos deu para fazer negócios, mas Deus nos deu a inteligência para passar, muitas vezes, no vestibular e conseguir bons contratos, entrar em boas empresas, ter um bom cargo profissional. Tudo isso é graça de Deus. Os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que a nossa mente consegue desenvolver, isso tudo é presente de Deus. As suas habilidades profissionais, as suas habilidades na área artística, tudo isso é dom de Deus, é graça do Senhor. O crente, aquele que entende que Cristo o salvou, ele sabe que tudo que ele tem, tudo que ele é, deve ser usado para a glória de Deus. Olha o que o texto diz no verso 1: vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres, estavam entendendo que ajudar a igreja de Jerusalém era uma graça, era um presente de Deus. A consciência da graça, irmãos, nos faz agir com graça. E agir com graça precisa entender o conceito. O conceito é favor imerecido. Nós podemos arrumar inúmeras desculpas para não ajudar o próximo, mas quando nós fomos inundados pela graça, nós então agimos com graça, porque o nosso coração está cheio dela. O conceito central aqui é oferecer sem aguardar a recompensa. Olha o que diz o versículo 4, que aqueles irmãos da Macedônia, das igrejas pobres, estavam pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Sabe, uma igreja que queria muito participar daquele processo de ajuda à igreja de Jerusalém, era exatamente isso que estava acontecendo. Eles ficavam assim: como nós podemos ajudar? Nós queremos, e nós vamos nos envolver nesse projeto. Irmãos, esse é o meu desejo, esse é o desejo do conselho da igreja, é que a igreja da Gávea seja incendiada pelo desejo de transformar a realidade dessa região tão pobre do nosso país. Quantas gerações vão passar? Quantas gerações vão atravessar olhando para essa miséria nacional sem intervir, sem agir? Ah, o governo é que tinha que fazer. Meus irmãos, eu tenho uma triste notícia para vocês: o governo não vai fazer, ou vai fazer muito pouco, mas sempre com interesses por detrás daquilo que ele faz. Nós somos o povo que age pela graça, não esperamos nada em troca. Nós vamos agir em favor. E é claro que não é só a Gávea que está nisso. São 1.300 povoados que estão sendo alcançados por muitas igrejas envolvidas nesse processo, por muitos empresários que estão se dedicando arduamente para ver a transformação acontecer, e não apenas uma transformação social, mas uma transformação espiritual. Porque o que transforma o Brasil é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho. O Evangelho é que vai mudar a mente do indivíduo para ele entender que tudo o que ele faz deve ser feito para a glória de Deus. E Deus tem usado pessoas para ajudar irmãos nossos que estão ali no sertão. Muitos estão convertendo, cidades estão convertendo, cidade inteira. Pastor Davidson contou para a gente sobre um tratamento dentário. Eu acho que ele falou em um dos cultos aqui. Um tratamento dentário que um determinado dentista da região falou que tinha que arrancar todos os dentes da mulher, todos os dentes. E depois de alguns meses ele ia com o consultório dele implantar os outros dentes. Então ele ia cobrar, ia dividir em 10 vezes, mas ela demorou 1 ano e 2 meses para receber o tratamento público. No tratamento público o dentista diz: ó, você vai ter que arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura na minha clínica. E eu divido para você em 10 vezes. Nesse ínterim, entre a primeira consulta e a dentadura, a van chegou. A van, são 5 vans dentárias, a van chegou. E a Glícia, esposa do pastor Davidson, atendeu essa mulher, tratou de todos os dentes dela, não teve que arrancar um. O que essa mulher fez? Ele contou isso aqui, lembrei da história. Essa mulher foi e contou para o marido. Quem era o marido? O marido era o diácono de uma igreja. E ela disse: olha, os crentes arrumaram meu dente. O diácono da igreja entregou a chave para o padre.
falou: agora nós somos todos dos crentes. E a cidade inteira foi para a igreja evangélica. Coisas assim estão acontecendo. Gente, eu ouvi tantas histórias esses dias, que eu falei que tinham que fazer um livro, porque são coisas maravilhosas, extraordinárias, que Deus tem feito, e a Gávea precisa se envolver nessa onda de generosidade. A primeira coisa, para a gente ter um coração generoso, a gente precisa entender a graça do Senhor. A segunda coisa, a generosidade, ela decorre da alegria no Senhor. Deus não está interessado em contribuição forçada, por isso, não tome esse sermão como sendo um sermão de coação. Não estamos coagindo você, não é, por favor, no nome de Cristo, não se sinta obrigado a contribuir com R$1 sequer, se não for com alegria, porque como nós acabamos de ler Paulo falando, o Senhor ama quem dá com alegria. Esse povo aqui das igrejas da Macedônia, olha só o verso 2, porque no meio de muita provação e tribulação, era uma igreja que tinha os seus sofrimentos, eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Meus queridos, não são poucas as vezes que nós identificamos que as pessoas menos favorecidas, elas tendem a manter uma fidelidade maior nos seus recursos para com Deus do que os que são abastados. Não são poucas igrejas nesse país que se sustenta com a fidelidade de pessoas que são assalariadas e que dão o seu dízimo com alegria no coração. Não se engane, os pobres, os carentes, eles tendem a ser mais fiéis nas suas ofertas e nos seus dízimos do que aqueles que têm muito, por uma razão muito simples: eles só dependem de Deus, e eles conseguem ver o milagre de Deus quando nada falta, mesmo quando eles contribuem ao Senhor. É exatamente disso que o texto está falando. Você tem igrejas com uma limitação financeira contribuindo com alegria, e você tem uma igreja mais abastada que ficou só na promessa. E Paulo precisa pastorear essa igreja. Paulo precisa dizer: olha, vocês são marcados por uma igreja cheia de fé. Se lembrem da exortação que Paulo precisa fazer aos coríntios, porque eles se achavam mais espirituais do que os outros dentro da igreja. Tinham vários grupos, e esses grupos, um queria ser melhor do que o outro, os chamados pneumaticóis. Uns falavam que era de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo, mas tinham uns que falavam que era de Cristo, eles eram melhores. E eles então disputavam os dons para ver qual dom era melhor, ou seja, era uma igreja em que queria ter pompa de espiritualidade, uma igreja que queria ter pompa de fervor e temor a Deus. E Paulo diz: na hora de contribuir vocês não aparecem, os pobres é que aparecem. Meus queridos irmãos, igrejas muitas vezes atribuladas e com poucos recursos são igrejas marcadas por uma alegria transbordante. Quando Jesus diz para o jovem rico: ó jovem rico, ele chega para Jesus e fala: eu quero herdar a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Jesus fala: você já conhece os mandamentos? Ele diz: eu sei todos os mandamentos. E é curioso, porque ele cita apenas os mandamentos que tratava da relação com o próximo. Ele não cita os mandamentos que tratava da relação com Deus. Mas depois, Jesus então diz para ele: que maravilha, você já sabe os mandamentos, faça isso e viverás. Mas aquele jovem queria saber mais de Jesus. Mas Jesus, o que mais eu posso fazer? Jesus diz para ele: vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. O que o texto bíblico diz? Lá em Lucas 18, 23, mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Pastor, esse texto é normativo, eu tenho que vender tudo para seguir a Jesus? É claro que esse texto não é normativo, é uma heresia você usar isso aqui para dizer que todo mundo agora tem que vender tudo que tem e seguir a Jesus. Não,
Mas esse texto, ele nos ensina onde estava o coração daquele jovem, e o coração dele estava nas riquezas, ele se apoiava nos seus bens. E aí é natural, meus irmãos, quando eu me apoio nos meus bens, e o Senhor coloca diante de mim a oportunidade de ser generoso e contribuir com os necessitados, se eu fizer uma contribuição às vezes relevante, isso vai trazer tristeza ao meu coração, porque vai faltar para mim. Ah, meus irmãos, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Ah, mas eu vou ser cremado. Pior ainda. Aí que não vai sobrar é nada, nem madeira do caixão. Você sabe, eu também, que o seu patrimônio vai virar briga para os seus filhos. É claro que isso não é para todos, mas eu e você sabemos o quanto inventário dá confusão na família. Seja mais generoso. Você está acumulando tanto para quê? Ah, pastor, eu quero que nem meu filho nem meu neto tenha dificuldade de viver. Meu amigo, você trabalhou para você. Ensina o seu filho a trabalhar, ensina seu filho a ensinar seu neto. Nós precisamos ser mais generosos, desapegar, achando que vai nos faltar. Zaqueu, diferente do jovem rico, quando ele encontra com Jesus e ele converte, a reação é natural. A reação é natural. Olha o que diz o texto. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Lucas 19, o jovem rico está em Lucas 18, saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Zaqueu vem no capítulo seguinte, capítulo 19, verso 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, vamos ler juntos? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo. Senhor, eu encontrei a graça, eu encontrei a alegria da vida, por isso agora eu não estou mais fundamentado nos meus recursos, e eu quero ajudar os pobres, e eu quero devolver quem eu defraudei, e eu quero ter uma vida agora marcada pela alegria que eu encontro só no Senhor. Jesus é a fonte da nossa alegria, e quando Jesus é a fonte da nossa alegria, nós somos generosos. Quando nós somos inundados pela graça de Deus, nós somos generosos. Por último, a generosidade decorre da confiança que nós temos no Senhor. Aquelas igrejas que tinham menos recursos, ela confiava no Senhor. Ela sabia que Deus ia prover todas as suas necessidades. O versículo 3 diz, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Eu quero destacar aqui uma frase desse versículo. Eles ajudaram na medida dos seus recursos, mas também acima delas, acima dos recursos, das posses. Ou seja, eram pessoas que estavam empenhadas em ajudar, mesmo sabendo que poderia faltar. Sabe aonde a gente percebe isso? Quando Jesus está no templo. Jesus ia para o templo, observar o comportamento das pessoas. E o texto bíblico vai dizer que Jesus estava ali, lá em Lucas 21, do verso 1 ao 4, observando, e viu que os ricos lançavam suas ofertas no gasofilácio. Então os ricos estavam lá colocando dinheiro no gasofilácio. E de repente Jesus percebe uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E Jesus então disse o quê? Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram oferta com aquilo que estava sobrando. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse é o conceito que as igrejas da Macedônia estavam usando. Nós não vamos dar do que está sobrando, nós vamos, se necessário for, envolver ainda mais com esse projeto, porque os nossos irmãos estão passando fome, e a gente precisa socorrê-los. Quem confia no Senhor, não entrega só os recursos. Quem confia no Senhor, se entrega por completo. Olha o que diz o versículo de número 5.
E não somente fizeram como nós esperávamos, diz Paulo, mas eles também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. A confiança, ela nasce de coração que já entregou para o Senhor. O meu coração já pertence ao Senhor. Se o meu coração já pertence ao Senhor, entregar generosamente uma parte daquilo que Deus tem me dado para ajudar os necessitados é natural. E eu faço isso com alegria, consciente da graça do Senhor que me alcançou, consciente de quem cuida de mim é o Senhor. Por isso eu me derramo na confiança, Ele vai cuidar. Nós vamos socorrer os necessitados e Deus não vai me desamparar. Não existe amor ao próximo, meus irmãos, se nós não amarmos a Deus, e não tem como falar que ama a Deus se não ama ao próximo. Existe uma tríade do amor: eu amo a Deus sobre todas as coisas e Deus me diz como eu devo amar o próximo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e Deus vai mostrar para mim de que forma eu tenho que agir para com aqueles que estão ao meu redor. Por isso, não há espaço no reino de Deus para os mesquinhos, os avarentos e aos servos de Mamom, porque eles não amam a Deus. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele trata sobre esse assunto de amar a Deus, ele diz o seguinte: se alguém disser, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Talvez você fique aí se perguntando, pastor, mas tem tantas pessoas carentes em tantos lugares, por que o movimento da Gávea de ajudar o sertão? Meus irmãos, houve uma convergência de movimentos para que isso acontecesse. O primeiro deles, tem um empresário envolvido nisso, que nós já tratamos dele semana passada, que foi lá instalar a caixa d'água, porque ganhou uma licitação, e quando ele viu a necessidade do povo de evangelho de Jesus, ele ficou incomodado, e ele voltou queimando seu coração, precisava fazer alguma coisa. Ele não consegue fazer sozinho, ele precisa das igrejas. Várias igrejas, centenas de igrejas se envolveram nesse processo. Nós sabemos que é uma região de privação. Privação é a palavra que diferencia o sertão, diferencia os povos ribeirinhos no Amazonas. São situações em que a pessoa não tem como buscar o recurso, né? Talvez os ribeirinhos até tenham ali o alimento, o peixe e tudo mais, mas quando você vai para o sertão, a pessoa olha para frente e para trás, para um lado e para o outro, ela não encontra saída. Nós precisamos ir até lá. Por isso, sua generosidade precisa ser um débito, não apenas na sua conta, nos seus recursos, mas um débito de si mesmo. Nós nos entregamos. O Conselho da Igreja está muito feliz, irmãos. Nós começamos um projeto de uma caravana para o sertão. A nossa expectativa era em torno de 15, 20 pessoas. Nós temos 50 pessoas indo. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Essas pessoas poderiam usar o feriado para qualquer outra coisa. E elas estão dispostas a ir ver com seus próprios olhos o que Deus tem feito, porque ficar contando aqui do púlpito é difícil, não dá para passar para você o que tem acontecido ali. Mas 50 pessoas, né? Já foi o pastor, já foi o presbítero Jefferson, o presbítero Sérgio, agora vão 50, vamos ver se os 50, quando retornarem, conseguem impactar a igreja ainda mais, para se envolver nesse projeto. A generosidade tem raiz na misericórdia, na graça, na bondade, na compaixão, na liberalidade, na empatia e no amor. Precisamos ser uma igreja generosa, porque o mundo não é generoso. Às vezes as pessoas querem dar com uma mão e tomar com a outra, mas a generosidade baseada na graça de Deus, ela oferece e ela não espera nada em troca. Ela é alegre porque a gente tem a oportunidade de se somar a todo um movimento para impactar o nosso país. Por isso nós nos alegramos com ela, e ela nos ajuda a confiar ainda mais no Senhor. Não vai faltar. Aquilo que você consagrar para esse trabalho,
não vai faltar na sua renda. Deus vai suprir as suas necessidades. Quero concluir, irmãos, dizendo que o conselho se reuniu na segunda-feira, foi a principal pauta da nossa reunião. Ficamos umas 2 horas com o pastor Davidson, conversando sobre as nossas dúvidas, como entrar, o que ajudar. E depois de conversar com o pastor Davidson, aí o conselho pegou todas essas informações e nós precisamos amadurecer para saber aonde vamos investir os recursos, porque falta tudo. Falta tudo. A base está precisando de um refeitório para alimentar as 300 crianças que frequentam lá diariamente. Essas crianças estão comendo em pé ou comendo sentadas no chão. Já tem uma igreja que deu 70% do refeitório, mas falta 30%. Nós temos a possibilidade de furar poços artesianos. Nós temos a possibilidade de colocar mais banheiros químicos. Cada banheiro custa 15 mil. São banheiros que são acoplados às casas, para que as crianças não fiquem vulneráveis ao ir fazer as suas necessidades, no mato, que geralmente é onde os abusadores aparecem. Então, assim, é tanta coisa para a gente fazer, que nós decidimos que vamos amadurecer para saber aonde aplicar esse primeiro recurso. Mas eu quero já desafiar você. Nós separamos um dígito, o dígito 018, na conta da nossa igreja. Todos os recursos, todas as doações feitas ali, vão diretamente para o sertão. 018. Agora, por favor, não tire do seu dízimo para mandar para lá. Pastor, mas por quê? Porque a gente tem que pagar energia, a gente tem que pagar os funcionários, a gente tem que manter as nossas despesas. Não, eu vou fazer então esse mês, em vez de dar o dízimo, eu vou... Não, a igreja continua com todos os seus deveres, com todas as suas plantações, com todas as instituições para ajudar. Mas se você quer fazer uma doação generosa e específica para o sertão, o dígito é 018. É só você colocar lá e nós vamos começar agora a arrecadar valores para enviar. Bíblias, ver o que a gente faz na estrutura física, e fazer com que a igreja da Gávea não seja como a igreja de Corinto, que apenas ouve, tem a intenção, mas não age. Eu sei de histórias de igrejas simples, que estão indo lá e fazendo. Uma igreja simples juntou um recurso para furar um poço, mais de 20 mil reais, e o poço não deu água. Tem gente fazendo, tem gente querendo ver essa transformação acontecer, e a Gávea precisa se envolver nisso. Eu e você, todos nós, precisamos rogar a Deus para que nos dê um coração generoso, fincado na graça, na alegria e na confiança. Amém?